Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea que, olha, caminhava para uma belíssima vitória de virada, fazia um jogo assim, foi ruim no primeiro tempo, a escalação alternativas que, até visando preservar os titulares para o jogo do meio de semana na Champions, se não me engano, contra o Bayern de Munique já, né? Era assim, né? Tipo assim, imaginando que talvez eles dessem conta do recado, o Brentford não vinha até agora fazendo um bom campeonato, só que o primeiro tempo já deixou nítido que não seria desse jeito, né? É o Brentford que faz 1-0, defensivamente o Chelsea muito mal, as partidas ali, o Tosinho Darabioui ficou até o fim, mas não fez um grande jogo, porém, há de se dizer, o Wesley Fofana e o Jorel Rato de laterais jogaram muito aquém. E aí o Chelsea foi fazendo as modificações, colocando os jogadores que naturalmente seriam titulares, né? Dois deles na defesa, que é o caso do Reece James e do Marco Curea. E aí, assim, eles trocaram o Bonamonte, né, pelo Tyreek George. Talvez a substituição mais estranha, né? Porque o Tyreek George entrou, né, para ser o 9, o centroavante. Aí o que acontece, né? Ele não vai bem, aí o Maresca coloca o Cole Palmer, o João Pedro volta a ser o 9, o Tyreek George vira o ponta pelo lado esquerdo, só que no final ele tem que voltar a ser o 9 porque o João Pedro sai, né? Que é uma decisão meio difícil de entender, mas foi o que o Maresca fez. E assim, né, eu fico pensando, o Mark Gill foi chamado de volta do empréstimo, porque o Delap machucou, você precisa de uma alternativa para atuar ali na função de 9. Por que ele não estava no elenco? Eu gostaria de entender uma explicação disso, né? Por que ele não foi chamado para o elenco? Eu me recuso a acreditar que ele está inferior ao Tyreek George para atuar na função de 9, né, de um centroavante. Isso não faz o menor sentido. E aí, assim, né, no final do jogo, tirar o João Pedro, né, que, mas se não tenha feito uma super atuação, né, aquela assistência dele, ela é meio acidental, né, ele ganha o duelo aéreo, mas não é como se fosse ali uma assistência extremamente bem pensada, etc, né, ali no bate-rebate a bola acabou sobrando para o Palmer e evidentemente foi ali de primeira, com muita competência, marcar o gol. Mas a questão que eu coloco é assim, né, tipo, ele é um jogador que traz uma inteligência em campo legal, né? É uma referência dentro da área que o Tyreek George não consegue ser, né? Então fazia sentido tirá-lo naquele ponto, né? Tipo, já não tinha mais como falar ali de momento para preservá-lo, né? Ainda mais com 1-1 no placar. Então, algumas decisões do Maresca vão acabar sendo questionadas, porque assim, era um jogo vencível, né? E esse é o tipo de jogo, né, que o tropeço acaba, assim, sendo ruim para o final da temporada, né? Você empata com o Brentford, que não tem mais o Thomas Frank como técnico, que não tem mais em Bilbu, que já não tem mais Ivan Toney, que perdeu o Issa também, perdeu um monte de jogadores de muita qualidade. Então, assim, não é um time que está tão a risco como foi nas temporadas passadas. Ele está bem mais vulnerável. E o Chelsea deixar pontos pelo caminho ali acaba sendo problemático, né? E assim, eu fico pensando até nesse jogo, né, o quanto que é a hierarquia, né, do time para o lado esquerdo, que me parece um grande problema. O Gittens não jogou bem, mais uma atuação muito apagada. Eu sei que é só o início de passagem dele pelo Chelsea, mas convenhamos que ele era para estar mostrando mais. E assim, o Garnacho entra no final, não é nem para avaliar direito, né? Ele assim, faz o cruzamento que no bate-rebate vira o gol do Moisés Caicedo, né? O gol que era da virada naquele momento, né? E aí você vê a comemoração do Garnacho, parecia gol em final de Copa, como se ele tivesse feito gol, etc. Que não adiantou de nada, né? Porque assim, alguns podem até tentar culpá-lo pelo gol ali do Fábio Carvalho, porque seria ele, teoricamente, a marcar o Fábio Carvalho e ele não faz, né? Mas eu acho que ali eu não vou nem pegar tanto no pé do Garnacho, não porque eu goste dele, eu não sou um grande fã, sempre fui contra essa transferência, mas assim, os calangos da defesa do Chelsea ali, levar um gol de latereio, a culpa é principalmente da primeira linha que não defendeu o latereio, né? E a bola passar todo o sistema defensivo ali, tipo, e ficar a responsabilidade pro Garnacho, já é uma grande falha do sistema defensivo, né? Então, assim, o Chelsea tomar um gol de empate de latereio, aceitar aquela pressão final do Brentford é injustificável. O Chelsea deveria ter continuado a buscar um pouquinho mais de pressão, porque deu um conforto que, assim, não cabia ali pro Brentford, sinceramente. O Brentford, no final, pôde atacar sem tanto peso na consciência, sem tomar, assim, muita precaução com a transição e o contra-ataque do Chelsea. E aí o jogo ficou bastante perigoso ao ponto de, obviamente, o Brentford buscar o empate. No final é isso, né? 2-2, 2 pontos deixados pelo caminho,
que podem custar muito caro, então com isso o Chelsea vai a 8 pontos e não dorme na liderança, né? Quem dorme na liderança é o Arsenal e o Tottenham, então, e o Liverpool também, que já tinha 9 pontos. Então, assim, resultado ruim para o Chelsea. Esse resultado não tem nem como a gente não argumentar dessa maneira. Um resultado ruim para o Chelsea, e agora é ver como que o time vai performar lá na Champions League, e mais do que isso, né, na próxima rodada na Premier League, é clássico Big Six. Por mais que você fala, Lucas, é só o Manchester United, né? Clássico é clássico, tem que respeitar, é só olhar o Arsenal contra o United está jogando muito mal, mas nem por isso o jogo do Arsenal contra eles foi tranquilo, pelo contrário, o United até finalizou mais do que a equipe do Mikel Arteta, então assim, não dá para subestimar um clássico. E o Amorim, teoricamente, como o trabalho é ruim, e tem um ponto, não que isso seja um super argumento de defesa, mas assim, tem um ponto quanto mais tempo tem, mais ele pode consertar os problemas. Talvez o United daqui a uma semana seja ligeiramente melhor e o suficiente para gerar mais trabalho, nunca se sabe. Então, é aquele negócio, se respeita o clássico. Então, o Chelsea acaba hoje deixando 2 pontos pelo caminho. O Brentford, obviamente, aproveita uma boa oportunidade aí para roubar um pontinho aí num clássico. Clássico não podemos dizer, mas de um dos times Big Six, que é um jogo muito perigoso. E agora fica essa situação, né? Será que o Chelsea vai sentir falta desses pontos lá no futuro da campanha, né? É um time que, a meu ver, mostra mais força do que na temporada passada, parece que é um elenco melhor, mas acho que algumas dúvidas na janela de transferências podem ficar batendo, né? Será que Gittins e Garnacho eram as melhores peças possíveis para reforçar a ponta esquerda, né? Que eu vou ser sincero, não parece um grande upgrade de Sancho e Mudryk para Gittins e Garnacho. Sinceramente, não sinto que o Chelsea fez uma super melhora. E nesse momento, até agora, esse início do Gittins me lembra até aquele início do Sancho, quão bom foi, né? E até me iludiu que o Sancho poderia ter conquistado a posição para ele. No final, não conquistou e acabou que o Chelsea não contratou em definitivo, né? Mas é que fala assim, não pode jogar o início ruim do Gittins, etc. Ele tá aprendendo o sistema. Olha, o Sancho chegou e já chegou muito melhor do que o Gittins, produzindo mais, fazendo tudo melhor. Então, sinceramente, né, tipo, eu entendo que assim, é um novo sistema, etc, mas tá cru demais, né? Tipo, o Gittins não me impressiona em nada até agora. E eu, pessoalmente, olha que eu não sou fã do Garnacho, mas eu colocaria o Garnacho titular na próxima partida se é necessário. E hoje fez falta o Estevão, né? O Estevão não pôde jogar por problema de doença, pelo que diz, né? Deveria estar sentindo efeitos ruins lá da altitude e com isso não pôde jogar hoje. Então, assim, o Estevão fez muita falta porque, sinceramente, né, já mostra que mesmo aos 18 anos ele é uma peça mais importante para o sucesso da equipe no presente do que o Gittins, né? Então, é complicado. Então, vamos ver agora. O Chelsea deixa 2 pontos pelo caminho, né? Já repeti isso aqui algumas vezes e assim, né? Vai ter um confronto Big Six na próxima rodada. Se tropeça lá de novo, é um começo de temporada que sai um pouco daquele clima assim, de otimismo e começa a ficar clima de preocupação para, obviamente, o futuro da campanha e do onde o time está. Se o time está na luta pelo título ou se realmente está ali para brigar por uma vaga à próxima Champions League, né? Tipo, novamente uma luta pelo top 4. Então, assim, eu acho que não foge muito disso, né? Mas a verdade é que com as contratações, depois da Copa do Mundo de Clubes, talvez o torcedor esperasse que o time já tivesse dado o passo à frente necessário para brigar pelo título. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.